Então, Deus falou com Noé sobre sua intenção de trazer juízo, no versículo 13. Do 14 até no 16, ele fala sobre a arca, né, as instruções para fazer a arca. E no versículo 17 ele repete: porque estou trazendo o dilúvio sobre a terra, para destruir de debaixo do céu todo ser em que há fôlego de vida, tudo que há na terra expirará. Então, essa é uma das partes mais difíceis da gente entender, porque seria necessário um juízo, né, uma coisa tão... chegar nesse ponto, né, de precisar exterminar, e não só homens, né, os animais, tudo teria que ser exterminado. Então, tem muita coisa que a gente não tem resposta, a gente não sabe sondar o porquê de muitas coisas que Deus faz, mas eu só queria ler um texto em Ezequiel, Ezequiel capítulo 7. Tem muitas passagens, né, dos profetas que são até difíceis da gente ler, porque ele fala muito sobre juízo, sobre a disciplina severa que ele vai trazer sobre o povo dele. E é importante a gente lembrar, né, que aqui no caso, na época de Noé, não tinha... a gente até falou sobre a descendência de Sem e de Sete e a descendência de Cão, né? Nossa, eu estou trocando todos os nomes agora. A descendência de Sete e a descendência de Caim. Estou indo lá para frente já. Mas não tinha um povo separado. Algumas pessoas até entendem que toda a descendência de Caim era malvada, mas se você vê, né, as duas descendências, a terra estava cheia e todos estavam corruptos. Então, tanto a descendência de Sete como a descendência de Caim, as duas linhagens tinham se corrompido. Então, Deus não tinha um povo especial, né, como depois ele separou em Israel e como tem na igreja hoje. Então, não tinha um povo que pudesse ser considerado povo de Deus. Então, veio, né, chegou a esse ponto da humanidade, ele trouxe esse juízo sobre toda a humanidade para poder começar de novo. E como isso é algo que a Bíblia fala, né, em 2 Pedro 3 e outros textos também, mas fala muito claro em 2 Pedro 3, porque fala assim que até os elementos vão derreter, né, vão ser dissolvidos. Então ele fala assim de algo diferente. Deus prometeu que nunca mais faria isso com água, e como nós vamos ver isso mais na frente, mas é uma outra pergunta que, claro que Deus sabia antes, que o dilúvio não ia resolver a situação. Ele não quis, como eu falei, apagar tudo e fazer uma coisa, começar um novo projeto. Não, ele manteve a sua, né, a humanidade através de Noé, ele manteve o mesmo plano com o mesmo povo, destruindo quase tudo, mas ficando só com Noé. Mas a gente descobre até assim, logo depois do dilúvio, assim como assim, logo, a gente não sabe quanto tempo que Adão e Eva ficaram no jardim, mas pelo menos na narrativa da Bíblia, assim, Deus criou homem, mulher, pôs no jardim, tudo maravilhoso, e logo tinha o pecado com o fruto proibido. Então, logo depois do dilúvio, já acontece aquele incidente com Noé, e Caim demonstrou aquela atitude. Então, você percebe que o problema da humanidade, o problema interior, o problema que causa todo esse mal, não foi resolvido, porque, né, ele trouxe água, matou tudo que tinha fôlego, mas com esse remanescente, e se até mesmo se os descendentes de Caim fossem os amaldiçoados, Noé era da descendência de Sete. Então,
Então, se fosse a descendência, só sobrou uma família, e uma família santa, né, através de Noé, mas a maldade continuou, e logo, assim, algum tempo depois, já tem a Torre de Babel, e, como nós sabemos, a situação da humanidade continuou. Então, tem muitas perguntas, por que precisaria chegar nesse ponto? E na verdade, isso não resolveu, né? Mas aí a ideia que nós temos, assim, Deus prometeu nunca mais destruir com água, que no fim, agora, no fim, o fogo vai ter uma ação mais profunda e mais, né, a gente sempre tem essa ilustração de que o ouro, a prata que passam pelo fogo são purificados realmente, e que quando passa pelo fogo, né, não é como na água. Na água parece que, né, toma um banho, mas não resolve o problema. Agora, o fogo, a ideia é que o fogo realmente purifica, queima. E por isso que em 2 Pedro ele faz essa comparação, ele fala que desde aquele tempo, né, teve o dilúvio. Muitas pessoas nem acreditam que isso seja uma história verdadeira, está muito distante. Então, como fala em 2 Pedro 3, nós temos uma situação em que a maioria fala assim, mas sempre foi assim, vai continuar sendo assim. É mais ou menos como essa história de crises, né, que passam, né, assim, a gente lembra de várias. Antigamente, falava muito da crise de 1929, né, a depressão, e assim, quebrou, né, a economia de quase do mundo inteiro e tal. Mas depois, assim, nesses últimos anos e décadas, talvez não tenha sido crises assim tão sérias como 1929, mas já passamos por muitas crises. Cada vez falam assim, não, acho que agora vai ser a crise pior, vai quebrar tudo, mas sempre passa, vai, né, é difícil, mas levanta. Então tem essa ideia assim de que o mundo supera, né? O ano 2000, o bug do milênio, não vai conseguir, vai acabar tudo. Não, superou. E vai assim. Então, em 2 Pedro 3, ele fala, a ideia é que o homem sempre acaba recuperando, mas nunca resolve, nunca resolve. Passa por uma crise, eu estou falando de economia, mas todas as crises, as situações que o mundo passa, e mesmo essas coisas terríveis que acontecem, de desastres, de catástrofes, morre muita gente, mas não muda realmente, não, todo mundo fica conduído com a situação, mas não muda realmente a essência. Então, estou falando tudo isso para dizer que um dia essa situação precisa ser resolvida mesmo, né? Deus promete que realmente um dia não vai ser um longo processo de muitos ciclos, mas um dia vai acontecer um fim àquilo que está nos corrompendo. Vai haver uma mudança, e a esperança profética, a esperança que nós temos de novos céus e nova terra, né, que Pedro descreve lá, assim, então, ele fala assim de uma coisa terrível, de que vai realmente vai ter um fim de tudo que nós conhecemos, né? Em Hebreus fala assim, tudo que pode ser abalado vai ser abalado. Pedro fala de desfazer até os elementos, né, da natureza, mas aí ele fala assim, nós esperamos novos céus e nova terra. Eu li aquele texto de Pedro muito tempo, assim, eu achava assim, que a terra e os céus, né, porque ele fala assim, vai acabar tudo e Deus vai criar um novo céu e nova terra. E então a gente tinha sempre essa ideia, e eu até agora não sei exatamente como vai ser, mas quando houve o dilúvio, realmente eles consideravam que depois do dilúvio tinha sido uma nova terra. Então, a destruição, ela assim, tem que ter uma crise e uma destruição daquilo que existe para que o novo venha. Mas não é Deus apagar, assim, o que Pedro está descrevendo não é, apesar de toda essa figura assim, de elementos até da natureza se desfazendo, mas não é que ele vai tirar a terra, é essa terra.
É esse corpo que vai ressuscitar, né? É um corpo, mas é incorruptível, é uma mudança total. Então, nós esperamos, nossa esperança é que a raiz do mal seja resolvido. E eu acho que, infelizmente, acho que tem ainda muitas pessoas que acham que muda de governo, muda de regime, muda de país, né? Às vezes as pessoas falam, vou embora do Brasil porque lá em outros lugares é maravilhoso, e às vezes não tem exatamente os mesmos problemas, mas se você conviver em qualquer lugar, você vai encontrar a raiz do mal está em todo lugar, mudança de governo, mudança de partido, nova política, velha política, as coisas vão sempre gerando a mesma coisa. Então, eu queria assim, ler um pouquinho, é um capítulo, não vou ler todo, mas Ezequiel 7, eu queria ler um pouquinho esse texto para a gente entender, não completamente, né, mas entender um pouco do que Deus sente quando Ele fala que precisa ter um fim, é que realmente precisa colocar um fim nessas causas. Não pode ser uma coisa paliativa, não pode ser uma coisa superficial. O que é necessário, né, por isso que doeu tanto no coração de Deus, o que é necessário é um juízo, é uma purificação, mas hoje nós temos, ao mesmo tempo que nós enfrentamos uma destruição com fogo, que é muito pior do que a destruição com água, então nós estamos esperando algo que vai ser pior, mas vai ser mais permanente, não vai ser como o dilúvio que vai sobreviver alguns e vai continuar a história do mesmo jeito, né? Mas vai realmente purificar. Mas também nós temos uma situação totalmente diferente do que no tempo, não é porque, até como foi cantado aqui no início, que nós não somos justos, tudo que está falando aqui, nós estamos incluídos nisso, esse capítulo 7 de Ezequiel, nós estamos incluídos nisso, porém nós temos uma saída, mas nem é como a arca que Noé fez, tem a arca, mas nem todos, muito poucos entraram naquela época, mas vai ter, e já tem, mas vai ter realmente uma arca que Deus está mandando construir. Precisamos entender o que é essa arca, porque existe uma proteção também para aquilo que vem sobre o mundo. Existe uma proteção. Como existe, Deus nunca traz juízo sem avisar antes. Deus nunca traz juízo sem criar um meio de escape. Deus nunca vai trazer um dilúvio sem mandar fazer uma arca antes, né? Então é mais ou menos isso, mas só queria ler um pouquinho esse texto, é meio pesado, mas eu queria ler um pouquinho para a gente entender a necessidade. Deus está falando com o povo dele, ele não está falando com o mundo todo, mas imagina, né, sempre quando tem um juízo, quando houve vários tempos de juízo sobre Israel, era uma figura, os profetas sempre falavam daquilo que ia acontecer, mas eles viam lá na frente esse juízo final que vem no fim dos tempos, né? Então, Ezequiel 7, versículo 1. E a palavra do Senhor veio a mim, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, a terra de Israel. Agora vocês vão notar que ele vai repetir muito essa palavra fim. O fim está chegando. Vem sobre os 4 cantos da terra. Nessa época não eram os 4 cantos da terra como o mundo todo. Naquela época foi sobre Israel. Mas aquilo é assim, Deus, e é outro princípio. Deus trata com o povo dele primeiro. Pedro também fala isso, né? 1 Pedro 4. É tempo que o juízo comece pela casa de Deus. Então, primeiro tem que vir, primeiro nós precisamos, e isso é ruim, que a gente vai levar a disciplina, a gente vai levar antes do mundo, vamos dizer assim, mas isso é uma proteção, porque aquilo que passa pelo fogo
depois pode vir um fogo maior que passa também. Então, aquilo que passa pelo fogo, se tem coisas que precisam ser queimadas, impurezas que precisam ser purificadas em nós, então, se nós passamos antes pelo fogo, aí pode passar o fogo de novo que não vai nos atingir, porque ficou só ouro, só prata, só pedras preciosas, e isso não, quando vem o fogo não faz mal nenhum, né? Mas o fim está chegando, versículo 3, o fim está chegando sobre ti, enviarei a minha ira sobre ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. Então, lembrem sempre, eu não sei se eu devia falar isso, né? Porque na nova aliança, a gente sempre fala assim, Deus fica irado, mas não se preocupe, porque Ele é misericordioso, Ele não fica muito bravo. A gente sempre, a gente fala assim, que Deus julga, que Deus é severo, mas não se preocupe, que Ele é muito misericordioso, Ele vai... E é verdade, a gente não deve ficar só no negativo. Mas o que eu quero dizer, assim, que às vezes a gente fica tão preocupado em amenizar que o efeito do que Deus quer fazer em nós, ele não gera o resultado necessário, porque tem, assim, Deus tem ira, Deus abomina o pecado, e o que você vai notar que ele vai falar aqui é que você vai falar assim, mas Jesus morreu na cruz, agora não tem mais nada disso aqui sobre nós. Sim, é verdade. Nesse sentido, até num sentido mais amplo, Jesus é a arca. Quem está em Jesus está protegido. Mas quem está em Jesus não é uma fórmula, não é assim, eu fiz uma oração, eu estou na igreja, não é uma coisa assim superficial. Quem está em Jesus realmente precisa também estar aberto para que Jesus trate com tudo que está dentro de nós, que precisa ser tratado. Mas o que ele vai dizer é, a justiça de Deus requer que aquilo que é mal, aquilo que é injusto, aquilo que é errado, que aquilo realmente seja tratado. Em Jesus, nós não precisamos levar o castigo do pecado, mas o que há em nós precisa realmente estar debaixo do sangue. Eu gosto de pensar assim, né, sobre que Deus filma tudo, né? Muito antes de existir essas filmadoras, né, Deus vem filmando, assim, desde o início do mundo, Deus está filmando tudo. E está tudo, e está na nuvem mesmo, né? Tá guardado lá na nuvem, não tem como deletar. Aliás, então, tem um jeito de deletar, e essa é a nossa esperança. Porque eu não sei você, mas eu não quero que passe o filme de toda a minha vida. Eu quero que haja uma edição da fita, né? Eu quero que ele edite. E não é que tem jeito de editar, porque aquilo que você confessa, aquilo que você coloca debaixo do sangue de Jesus é esquecido, né? Até tem uma história que, eu não vou lembrar a história direitinho assim, mas não sei se foi Brennan Manning, algum autor que falou sobre a graça, e ele chegou na presença de Deus, eu não vou saber assim os detalhes, eu sei que sim, mas e a maldade que eu fiz? E Deus falou com ele assim, que maldade? Eu esqueci. Deus falou com ele que esqueceu, porque estava debaixo, né, foi perdoado. Agora, aquilo que não foi confessado, lembra que Jesus falou assim, aquilo que foi feito às escondidas vai ser anunciado dos telhados e tal. Então, aquilo que não foi tratado, que não foi resolvido, né, João fala na carta dele, se confessarmos os pecados, e se nós andarmos na luz, então aquilo é apagado. Então, tem jeito de editar a fita, né? Mas aquilo que não foi resolvido, e isso é um senso básico de justiça, né? Quando você vê na televisão, na notícia, quando você ouve falar de pessoas que fazem barbaridades, que matam crianças, que, né, violência contra mulheres, contra indefesos, todo tipo de injustiça, aquelas injustiças, elas precisam de uma resposta.
Deus não é um Deus misericordioso no sentido, sim, de que tudo aquilo que está sendo feito, toda a violência, toda a abominação, toda a impureza, toda a indiferença e a revolta contra Deus, essas coisas elas não podem simplesmente passar. Então, o que ele está dizendo aqui, essas coisas precisam ser tratadas. Agora, ele está falando com o povo dele, e olha a expressão que ele usa. Então, ele fala, versículo 3, trarei sobre ti todas as tuas abominações, não te pouparei. Não, que Deus duro. Não te pouparei, nem terei piedade de ti, mas te castigarei por todos os teus caminhos. Agora, olha o que fala aqui. Enquanto as tuas abominações estiverem no meio de ti. Então, tem jeito de tirar. Tem jeito das abominações não estarem na minha vida e não estarem na igreja, no povo dele. Mas precisam ser tirados, porque se essas coisas não forem tiradas, Deus não pode, ele não pode ser, não existe uma nova terra, o reino de Deus, tudo funcionando certo, sem tratar com essas coisas e sem eliminar. Essas coisas precisam ser eliminadas. Eu não sei como é que vão ser eliminadas, eu não sei como que Deus vai tratar. Lembrando que morte física não resolve o problema também. Muita gente morre em várias situações, muitas pessoas inocentes. Então, a morte física é uma coisa triste, é uma coisa terrível, mas a morte física muitas vezes não é um castigo, porque muita gente justa, muita gente inocente morre, e os injustos podem morrer, entre aspas, em paz, sem ter enfrentado as suas injustiças, e não houve justiça ainda. Então, a morte física não é o fim da história. Precisa ter uma solução para isso. Mas isso que ele fala. Bom, versículo 5. Assim diz o Senhor Deus, mal sobre mal já está vindo. O que eu queria mostrar é que esse capítulo, eu achei esse muito claro, porque ele fala muito sobre o fim. E o fim aqui era um fim parcial, porque ele estava falando sobre Jerusalém, Israel, que foi julgado no tempo do cativeiro, mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Ele estava falando sobre essa época, mas ele estava olhando, como eu falei, para a solução final. A solução final não de Hitler, no Holocausto, mas tem uma solução final, uma solução final que Deus vai dar, porque ele realmente, aquilo que, vamos dizer assim, foi prenunciado, foi prefigurado pelo dilúvio, isso ainda precisa acontecer. E esse fim que ele está dizendo aqui para Israel é uma figura, mas o fim mesmo virá ainda e precisa ter a purificação. Tem outros textos, como em Malaquias, que ele fala que antes do dia do Senhor, ele vai sentar como ourives, ele vai purificar seu povo, ele vai dar oportunidade. Então, eu acho que isso pode acontecer em pouco tempo, eu não sei qual tempo que isso precisa acontecer, mas Deus vai advertir. A gente ouve algumas coisas, mas a gente não vê uma advertência verdadeira, a gente não vê profetas, a gente não vê pessoas no conselho de Deus, a gente não vê a igreja se preparando, a gente não vê uma atitude diferente. Eu sei que Deus está trabalhando em muitas vidas, muita purificação está acontecendo na vida de cada pessoa, mas algo muito mais sério precisa acontecer. E ele fala, versículo 6, o fim está chegando, sim, está chegando, despertou-se contra ti, está chegando, ó habitante da terra, tua ruína vem o tempo, está perto o dia de tumulto sobre os montes e não de gritos alegres. Derramarei depressa o meu furor sobre ti, cumprirei a minha ira contra ti, te julgarei, conforme os teus caminhos, eu te castigarei por todas as tuas abominações. E ele vai continuando, vai repetindo. Você começa, assim, como pauladas, assim, parece que
Até de você ler isso é uma coisa que vai pesando, né? Porque versículo 10, o dia está aí, já está chegando. Então, quando ele fala sobre o dia, ele está falando sobre o dia do Senhor, está falando sobre o dia final. Versículo 10 ainda, veio a tua ruína, já floresceu a vara, já brotou a soberba. Isso que ele está falando mais ou menos sobre o que aconteceu no tempo de Noé, que a maldade, a corrupção, o pecado foi gerando frutos e consequências e floresceu e chegou num ponto que Deus realmente falou assim, não dá para continuar, porque isso vai destruir tudo, é uma coisa tão ruim. Deus espera enquanto pode, né? Tem aquele texto que fala assim, Deus não é demorado, né? não é como muitas pessoas pensam, mas Ele aguarda porque Ele não quer que ninguém pereça. Então Ele está aguardando, está esperando, porque Ele quer que haja chance, Ele quer que haja uma verdadeira advertência, mas uma hora essas coisas precisam ser resolvidas. E nós sabemos que, diferentemente do tempo de Noé, não precisa toda a humanidade ser destruída. Pelo contrário, a Bíblia fala sobre uma grande colheita. Vai ter juízo, vai ter fogo, vai ter uma mudança para entrar nessa novo tempo, né, no reino de Deus. E tem muitas coisas que a gente não entende muito, porque Jesus volta, aí entra em escatologia, mas Jesus volta, ele fala que, vários textos falam que ele volta com fogo, com juízo, mas ao mesmo tempo ele vai reinar por 1000 anos, trabalhando e mudando e transformando as coisas, porque realmente a purificação final é só no final do milênio ainda, a morte vai ser vencida e todas as coisas no final. Então, o processo é meio longo, gente. É meio longo, mas Deus não quer que ninguém pereça, e como eu estava dizendo, não há necessidade, né, assim, se naquele tempo só Noé andava com Deus, Deus abriu o caminho da redenção, o Messias já veio, toda a história de Deus com Israel, enfim, Deus tem feito muita coisa ao longo dos milênios para preparar o caminho para que a humanidade não tenha que morrer. Sabemos que alguns não vão se arrepender, mas a Bíblia fala sobre algo tremendo, assim, uma grande colheita. Isso significa que, de alguma maneira, Deus vai preparar, vai purificar, o fogo vai agir no povo dele a tal ponto que ele vai poder usar esse povo para trazer muitos outros para ele. Então, é isso que a gente vê, assim, a gente vê muita descrição de juízo, mas a gente vê também uma profecia de que essas abominações que estão fazendo, o fim vem, eu vou julgar, mas ele vai julgar aquilo que não for consertado. Aquilo que for purificado, ele está falando isso, mas aquilo que for purificado, pronto, né? Passou pelo fogo, o fogo tirou e não vai mais sofrer. Então, versículo 12, vem o tempo, o dia chegou, etc, etc. Então, assim, eu não vou continuar mais, mas assim, esse capítulo inteiro está falando sobre esse fim, está falando sobre como aquele que tem ouro e prata, assim, enfim, tem posses, bens materiais, aquilo não vai ter valor nenhum. Então, é realmente uma chamada para se preparar, porque não tem jeito da gente esperar um novo céu e uma nova terra, o reino de Deus, a renovação, a criação, a justiça, tudo que a gente sonha em ter assim, algo perfeito, como Deus planejou desde o início, sem passar por esse fogo. Fogo tem que passar preferivelmente antes, para que quando vier assim, esse fogo final, a gente já tenha sido purificado. Ok? Então, esse princípio, o princípio de Deus
né, nós vamos ver até na aliança com Noé, não hoje, né, mas assim, na aliança que Deus falou com Noé depois do dilúvio, ele falou: quem matar será morto. E vocês lembram que tem aquele texto em Êxodo 21 que fala dente por dente, olho por olho, né? Então, o princípio de justiça é aquilo que você praticou de mal, você precisa sofrer as consequências daquele mal. É possível nós nos livrarmos desse juízo pela purificação, pela redenção de Jesus? Mas o que eu quero dizer, assim, isso não pode ser simplesmente uma coisa superficial, né? Em 1 Coríntios 3, ele está falando sobre edificar a obra de Deus, mas a ideia é ter um fundamento que é Jesus. Mas se tudo que você construir sobre o fundamento que é Jesus foi madeira, feno e palha, no dia final, o fogo vai queimar tudo. Então, o que eu estou dizendo é que mesmo aqueles que foram redimidos por Jesus, aliás, né, assim, na verdade, o foco de Deus na Bíblia inteira é o povo dele, né? Jesus falava de inferno, sabe para quem que ele falava sobre o inferno? Alguém sabe? Eu nunca fiz uma contagem, mas sempre os pesquisadores falam que quem mais falou sobre o inferno na Bíblia foi Jesus. Agora, para quem que Jesus falava sobre o inferno? Para os bêbados, para as prostitutas, Não, ele falava sobre o inferno para líderes religiosos, para hipócritas, para aqueles que achavam que eram justos. Então, na Bíblia inteira, a maior ira de Deus é contra aqueles que se julgam certos, mas não têm o coração para Deus. Ou seja, assim, quem está na mira de Deus somos nós, porque não sei se vocês estão falando, estão pensando, sim, né, Jesus falava sobre os religiosos, assim, mas peraí, quem são os religiosos? Quem são as pessoas que estão estudando a Bíblia? Quem são os escribas e fariseus de hoje, né? Somos nós. Então, o maior perigo de Deus julgar é com a gente, por isso que ele fala tanto, né, nos profetas: eu dei para vocês e vocês, né, continuam com as abominações. Então, nós estamos na nova aliança, mas nós precisamos muito que essa nova aliança nos conduza a um processo de purificação para que haja ouro, prata e pedras preciosas. Ok. Então, voltando então para Gênesis 6. Agora estamos no versículo 18. Então, Deus falou sobre o juízo, ele falou no versículo 13 e falou no versículo 17 de novo, sobre juízo. Falou sobre fazer a arca. Agora tem um outro assunto aqui, que nós vamos tocar só meio por cima hoje, né, porque também aqui ele não aprofunda muito, né, nesse assunto, nessa primeira fala. Lembra que tem, assim, nessa narrativa toda tem 4 discursos, né, 4 monólogos, 4 falas de Deus, né? Nós estamos hoje só na primeira, que é do versículo 13 até o versículo 21 do capítulo 6. Então, tudo isso aqui é a primeira fala de Deus. E ele fala então no versículo 18: mas estabelecerei contigo a minha aliança, falando com Noé, estabelecerei contigo a minha aliança, tu entrarás na arca, e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. E depois ele fala de todos os outros seres vivos também, que ele vai também introduzir na arca. Qual que era, só um comentário rápido, Deus deu para Noé 2 incumbências em relação à arca. A primeira era fazer a arca, que a gente já comentou um pouquinho, que era uma obra muito complexa e muito difícil. Então, uma tarefa muito difícil de fazer, mas nós estamos entendendo que Deus facilitou as coisas, dando instruções, e como esse aqui é sempre resumido, pode ser que Deus, assim, será que Deus deu? Porque quando
Sabe quando não tinha GPS, que você tinha que descobrir o caminho para chegar nos lugares, né? Eu lembro, uma vez estava numa cidade, eu pedi informação, não, acho que eu estava falando no telefone, a pessoa falou, para você chegar aqui, ele falou assim, então, você guarda mais ou menos as 3 primeiras coisas, né? Então, você entra aqui à esquerda, vai por tantas quadras, depois vira, depois... Mas foram umas 20 e tantas coisas que ele falou. Como que eu vou lembrar de tudo isso, né? Então, será que Deus deu 300 instruções para ele fazer a arca, tudo de uma vez, e se ele não conseguia guardar, né? Então, eu gostaria de pensar que Deus foi falando com ele, falou assim, agora você faz isso, agora você faz aquilo. Se ele andava com Deus, né, acho que Deus podia falar sempre com ele, né? Então, Deus deu 2 incumbências para ele, fazer a arca, que era muito difícil, e qual que era a segunda coisa super difícil que Deus deu para ele fazer? Levar todos os animais. Como que ia? Bom, tem toda a logística de como é que ele providenciou comida por um ano. Não gosto nem de pensar sobre isso, né? E como as pessoas gostam de pensar em tudo, né? O que ele fez com todos os excrementos, né? Durante um ano, né? Também, né? Mas não sei se tinha porque tinha uma janela em cima, né? Mas tinha que ter uma abertura embaixo, né? Mas assim, essa incumbência de trazer todos os animais, você vai ver, nós vamos ver depois que Deus falou. Onde que está? 17 anos. Os animais, capítulo 7, versículo 8, né, fala, os animais grandes, as aves, todo animal pequeno, versículo 9, foram de 2 em 2, eles foram de 2 em 2 até Noé e entraram na arca. Eles foram direitinho. Assim, eu acredito que só pode ter sido uma coisa sobrenatural, porque como que ele ia conseguir trazer todo tipo de animal? Tudo bem que até então supõe-se que os leões e as onças não eram bravas, né? Mas assim, era uma coisa sobrenatural. Então Deus deu 2 incumbências, mas ao mesmo tempo Deus também deu os meios para aquilo acontecer. Então ele mandou fazer a arca, mas ele deu as instruções. Ele mandou pegar os animais, todo tipo de animal, mas ele também fez com que isso acontecesse. Eles foram até Noé, pelo menos pelo que a gente consegue entender. Mas vamos voltar só a falar um pouquinho então sobre a aliança. Meu pai fez um estudo, tem outras pessoas que fazem também, mas nós temos aquela coleção que acho que muitos conhecem, né, que são as 7 alianças, que falam das alianças de Deus em toda a Bíblia. E essa aliança com Noé seria a terceira aliança. A primeira aliança seria com Adão e Eva antes de pecar, chamada edênica, né, do Jardim do Éden. A segunda aliança seria adâmica, de Adão, que a aliança com ele depois do pecado, depois da queda. E a terceira seria essa com Noé. Agora, isso tem muito sentido, muito fundamento, tem muitas coisas que Deus falou com eles, tem as promessas, tem as obrigações, tem vários aspectos, porque uma aliança a gente usa a palavra acordo, mas acordo é uma palavra muito fraca, mas a ideia assim, de uma aliança é que é uma base de tornar esse relacionamento permanente. Então, essa aliança com Noé seria a terceira aliança, mas o que eu queria chamar a atenção esse versículo 18 é a primeira vez que usa a palavra aliança. Então, nós deduzimos algumas características de aliança no Jardim do Éden, algumas características de aliança com Adão depois do pecado, mas a primeira vez que Deus realmente usa, que as Escrituras usam a palavra aliança, é aqui.
E outra coisa interessante é que essa palavra, não sei como é que está na sua tradução, mas aqui fala, estabelecerei contigo a minha aliança. Essa palavra, pelo menos do jeito que está traduzida, ela parece assim, como se nós vamos, eu estou fazendo um acordo agora, e tinha esse sentido mesmo, né, de que eu estou firmando algo agora, mas é muito interessante que essa palavra, estabelecerei, é a mesma palavra que ele usa em vários outros textos para falar sobre confirmar uma promessa já dada. Ou seja, essa palavra, estabelecerei contigo a minha aliança, ele está dizendo, na verdade, eu estou confirmando algo que a gente já tem. E isso fica, esse conceito que eu queria que vocês entendessem, é muito claro na vida de Abraão. Porque Deus falou, depois nós vamos estudar Abraão, mas na vida de Abraão, que tem muitos detalhes, que a gente vê passo por passo, Abraão andou bastante tempo com Deus, ele saiu da terra dele, foi para a terra de Canaã, viveu várias coisas em Canaã. No capítulo 15 de Gênesis, é que Deus também usa a palavra aliança com Abraão. Então, a ideia é que aliança é algo que é formado ao longo de um tempo, é um relacionamento que vai sendo formado, e muitas vezes aquele relacionamento até vem de anteriormente. Nós entramos, na nova aliança, nós entramos em algo que existiu muito antes de nós. Então, no sentido coletivo, no sentido daquilo que Deus vem fazendo, por isso que é tão importante a gente entender o plano de Deus, porque nós não estamos fazendo um trato, eu e Deus, assim, começou comigo a minha relação com Deus. Individualmente, sim, eu tenho a minha história, mas eu estou entrando numa aliança que vem de longa data. Mas com Noé aqui, assim, é bem interessante entender que Noé estava andando com Deus fazia tempo, e Deus está falando assim, eu estou confirmando, estou solidificando, é algo que está entrando num nível mais alto, mas é algo que já existe, é como namorar e depois casar. Então, assim, existe todo esse tempo de andar com Deus até que se torne algo mais permanente. Então, estabelecerei contigo a minha aliança, tu entrarás na arca, e contigo teus filhos, tua mulher, as mulheres de teus filhos. Então, primeira coisa, assim, que ele está confirmando algo que já vem sendo desenvolvido. Segunda coisa, que isso Deus sempre fez, todas as alianças com Abraão, com Davi, cada aliança, a aliança que Deus fez através de Moisés era mais com uma nação, mas todas as outras alianças que começavam com indivíduos eram feitas com a família. Então, a família é a base, o núcleo, Deus faz as coisas através de famílias. Então, isso aqui fica muito evidente aqui, que Noé andou com Deus e, através dessa aliança com Deus, entrou ele, a esposa, os filhos casados e as esposas, filhos, as famílias dos filhos também. Então, mais uma vez, confirmando a importância da família no plano de Deus. E o objetivo imediato, assim, Deus está fazendo uma aliança. Uma aliança é uma relação entre Noé e Deus, mas é uma relação que visa algo que Deus está pretendendo fazer. Então, essa aliança de Noé com Deus era uma aliança para a preservação da vida. Deus está prestes a colocar um fim na humanidade por causa do pecado, mas ele está fazendo algo com Noé para preservar a vida, não só a vida humana, mas a vida animal, a vida de toda a natureza. E isso é muito bom, a gente, quem ama animais, quem ama a natureza, é muito bom saber assim, que, lógico, não tem o mesmo valor assim, de relação com Deus como um ser humano,
Mas Deus se importa com a natureza, a nova criação, vai ter animais, vai ter natureza. Deus fez um plano original no Éden e ele vai dar continuidade, ele não descartou o plano. O plano é para renovar toda a natureza, né? Então, era para preservação de vida. E eu estou seguindo, assim, se você estiver seguindo o esboço, eu já estou no preservação de vida, número 3, da letra C, e depois a obediência fiel e completa, de não é aquilo que eu já comentei, que Noé fazia tudo que Deus mandava, né? Então, era assim, não era uma obediência parcial, não era algumas coisas. Ele era assim, né, essa inclinação, esse andar com Deus, esse coração que Noé tinha, era algo que levava assim para dar muita importância a cada coisa. Isso assim tem muitas coisas religiosas que às vezes são legalistas, dão importância a detalhes que Deus não dá, mas a gente, por outro lado, a gente precisa entender que Deus deu muitos detalhes na palavra, em cada situação. Por exemplo, Deus queria um tabernáculo, ele não falou assim, monta uma tenda e coloca uma arca lá dentro, de qualquer jeito tá bom. Não, Deus é detalhista, sabe? As pessoas que gostam assim de tudo certinho, vai fazer uma coisa, tem que ser cada coisa no lugar, não é assim, jogando de qualquer maneira, né? Assim, então, fazer a casa como Deus quer, mais uma vez, assim, essas coisas são para mostrar que existem detalhes que talvez para Deus não sejam importantes, e talvez nós coloquemos muita importância neles, mas existem outras coisas que para nós parecem detalhes, mas para Deus são importantes. Então, Noé tinha o cuidado, né, de observar tudo. E o último item do esboço aí é a preservação dos justos no meio do juízo, né? Capítulo 7, versículo 1, o Senhor falou para Noé, entra na arca, tu e toda a tua família. Então, ele vai preservar a vida e a família de Noé no meio do juízo. E o princípio de Deus, a despeito de muitos que às vezes pensam assim, que no juízo final, na tribulação final, a igreja vai embora, nem vai estar aqui. Não, a Bíblia fala muito sobre preservação no meio, tem muitas ilustrações. Quando vieram as pragas sobre o Egito, o povo de Deus estava lá, mas foi preservado. Noé passou pelo dilúvio, mas foi preservado. Então, existem vários textos na Bíblia que falam sobre isso, mas a hora está avançada e nós vamos terminar aqui. Que Deus trate conosco, que Deus fale muito conosco, que a gente possa dar espaço, dar liberdade para o Espírito Santo agir na nossa vida. O Espírito Santo traz alegria, o Espírito Santo traz vitória, mas o Espírito Santo também traz convicção de pecados. O Espírito Santo incomoda quando tem coisas erradas, o Espírito Santo queima, e às vezes não são coisas agradáveis, passamos por experiências chatas, passamos por experiências dolorosas, passamos por experiências que não sentimos a presença de Deus, não sentimos alegria, e muitas vezes é o fogo de Deus que está ardendo em nós, e a gente precisa saber que é necessário a gente permitir que aquela história, você pode sofrer com proveito e você pode sofrer sem proveito. Já que vai sofrer, eu prefiro sofrer com proveito, né? Porque senão a gente passa, chora, sofre e sai do outro lado igualzinho, sem mudança nenhuma. Mas que Deus possa fazer isso e Ele promete que vai nos preservar. Senhor Jesus, nós queremos realmente ter, em primeiro lugar, um coração inclinado para Ti, Senhor. Tem muitas coisas que não entendemos, tem muitas perguntas, tem muitos aspectos daquilo que o Senhor vai fazer também que nós não entendemos, mas nós queremos ter o coração inclinado para Ti, queremos permitir que o Senhor faça na nossa vida aquilo que é necessário, e que nós possamos também ajudar muitos outros, Senhor, porque
se é verdade, que nós cremos que vem esse dia de acerto, que vem esse dia de mudança, para que possa vir o teu reino, que precisa passar por essa purificação, e muitas pessoas não estão preparadas, nós não nos sentimos preparados. Então, Senhor, que nós possamos realmente permitir que o Senhor nos prepare e que nós possamos ser instrumentos para fazer parte dessa arca, para chamar mais gente para estar nessa arca, para que realmente nós possamos, ó Deus, estar do teu lado em todo esse processo e poder fazer parte do teu reino. Isso que nós desejamos e pedimos em nome de Jesus. Amém.